Olá, bom dia a todos. Conforme prometido no vídeo que mandamos durante a semana, estamos aqui para dar esse pontapé inicial nesse assunto que é tão importante, que é o nosso roadmap. Eu sou o Zui, sou gerente da área de tecnologia da Evolutize e venho apresentar para vocês uma série de novidades que nós estamos trabalhando durante o ano, durante esse trimestre, esse semestre principalmente, e que serão apresentadas para vocês em alguns detalhes, para que vocês venham a conhecer os assuntos nos quais estamos evoluindo. Junto com a nossa marca, nós estamos evoluindo também com o nosso produto. Não está mudando apenas o nome, estamos dando uma cara nova para o nosso produto. A estrutura não vai mudar, vocês não precisam se preocupar, como já tivemos contatos de pessoas preocupadas se com a mudança de marca mudaria a estrutura do nosso produto. Ele não vai mudar, vocês fiquem sossegados. Tudo aquilo que funcionava, o bom funcionamento que vocês tinham antes do sistema, ele vai continuar e vai ser melhorado cada dia mais. Estamos aqui para trabalhar nisso e contamos com a ajuda de vocês, e a participação de vocês sempre é bem-vinda para nos darem ideias, para criticarem quando for preciso, para nos ajudarem a sempre estar melhorando esse produto e facilitando, assim, ainda mais a vida de vocês que estão na outra ponta. Para quem não me conhece ainda, já me apresentei, sou o Osli. Para quem já me conhece, é um prazer estar com vocês de novo. Tenho contato com vários de vocês e sempre tem sido bom conversar com vocês, sempre tem sido bom estar em contato com vocês e mais uma vez estamos aqui então para falar um pouco sobre aquilo que estamos trabalhando. Muda para mim, Luiz, por favor, para eu falar um pouco sobre os assuntos que nós temos em pauta hoje. Um deles, eu vou começar falando da área de tecnologia, das melhorias que nós temos propostas para a tecnologia. O Luiz vai colocar ali, pode mudar ali, Luiz, por favor. As evoluções que nós estamos trabalhando dentro da área de tecnologia para esse ano são migrações importantes que vão trazer segurança para o nosso produto, vão trazer estabilidade para o nosso produto. Nós vamos aproveitar tecnologias de ponta. Estamos um pouco atrasados nesse quesito, então estamos trabalhando. Possamos oferecer para vocês cada vez mais um produto seguro e que está acompanhando a tecnologia que está em evidência no mercado. Então, uma das grandes mudanças que nós vamos fazer é atualizar a versão do Java. Já está em testes, já temos bons resultados de um build compilado e testado pela nossa equipe. Falhas, entre elas algumas até irrelevantes, que já foram corrigidas no ato, né? Isso vai trazer ganho de performance, vai trazer ganho de segurança, vai trazer facilidade no desenvolvimento de novas aplicações que requerem essa tecnologia mais avançada. Então, isso vai facilitar bastante a vida de todo mundo. Junto com a versão do Java, nós vamos poder também avançar na versão do Tomcat, onde atualmente nós usamos a versão 6 e vamos migrar para a versão 9, que também nos traz grandes ganhos de segurança, de performance, estabilidade, bugs que foram corrigidos pela empresa que mantém essa ferramenta. Então, em tudo isso nós vamos ter grandes ganhos nessa evolução. Outra coisa que estamos trabalhando também para melhorar, para evoluir, é o nosso atualizador. A intenção é que nós possamos, com essa evolução, permitir que o próprio cliente atualize o sistema. Estamos gerando builds semanais, como todos têm acompanhado nos últimos tempos. Clientes que querem manter o seu ERP atualizado, nós temos gerado builds semanais e podem ser atualizados toda semana. Temos testemunhos, relatos de clientes que estão fazendo isso e estão bem seguros quanto à atualização. Então, a ideia é que ele seja uma ferramenta totalmente web, onde não há mais necessidade de ter uma aplicação instalada numa máquina Windows, como acontece hoje. Isso vai facilitar também para clientes que têm sistema em nuvem ou que preferem usar um outro sistema operacional, como seja o Windows, né? Vai trazer essa tranquilidade de você poder estar executando essa atualização em qualquer lugar. Outra situação para quem conhece, para quem é familiar com esse nome, o AirMenu, que é o nosso aplicativo que mantém nossa base de dados atualizada, que cria os novos campos, novas tabelas, índices, essas coisas todas, né? Ele também já foi trabalhado, já foi melhorado, e junto com o atualizador ele também vai ser liberado para os nossos clientes, trazendo também várias melhorias na questão de performance, principalmente na questão de segurança, que hoje tem sido um pouco complicado de nós deixarmos o nosso cliente atualizar, porque em algumas situações ele
ele mostra problemas que precisa da nossa intervenção para resolver. Então, nós vendo essa necessidade, nós nos importamos em evoluir esse produto também, para que vocês tenham essa segurança, né, essa facilidade de poder vocês mesmos executarem a atualização sem o medo de que na hora de executar o menu, vocês venham a perder informações no seu banco de dados, né, e não necessitar de nós para fazer essa atualização junto com vocês. Isso não é nenhum peso para nós, mas é algo que prende vocês, que não permite que vocês façam a atualização no momento que vocês acharem melhor. Uma outra grande atualização que nós estamos trabalhando é na migração da versão do GeneXus. O GeneXus é a nossa ferramenta de desenvolvimento, que nós estamos com ela também um pouco defasada, estamos trabalhando na migração dessa ferramenta para evoluir também nesse sentido, né? Hoje nós utilizamos a versão 10, já temos disponível no mercado a versão 11, que está estável, 11 não, melhor, 17, que está estável, né? E ela oferece grandes ganhos também na questão de performance do sistema, né? de segurança, de toda uma gama de melhorias, de aparência mesmo, né? De usabilidade do sistema. Temos vários ganhos, né, com essa migração. Então, fiquem atentos, que nós vamos estar divulgando todo esse trabalho, nós vamos estar, conforme nós formos vencendo cada etapa, cada item desse que eu citei aqui é uma etapa, e nós vamos estar divulgando cada etapa dessa vencida, vamos estar divulgando e oferecendo para vocês a atualização dessas evoluções no sistema que vocês usam atualmente. Pode migrar, pode virar ali, Luiz, beleza? Outro item importante que é preciso mencionar, que a partir de hoje vocês têm acesso também ao nosso roadmap. Vocês conseguem visualizar ele dentro do sistema de chamados. Tem uma opção no menu onde vocês podem clicar e tem a opção de visualizar o nosso roadmap e ver o que nós temos programado durante o trimestre, o semestre, o ano, né? Para vocês estarem atentos e também opinarem, né? Acho interessante que tal assunto fosse adiantado, acho interessante que tal assunto fosse incluído, eu acharia muito interessante que vocês vissem essa demanda que eu tenho aqui. Tudo isso nós vamos avaliar e com certeza será levado em conta cada opinião que vocês nos passarem, né? Então, vocês têm a liberdade de estar analisando esse roadmap, de estar opinando, de estar acompanhando. Nós vamos estar, como eu falei, nos builds semanais, nós vamos estar liberando esses itens que, conforme nós vamos concluindo ele estando estável em nossos testes, nós vamos estar avisando vocês através das releases, né? Vocês recebem, também têm acesso às releases de cada build dentro do sistema de chamados, né? Então, ali vocês podem acompanhar também a evolução do nosso roadmap. A partir de agora, eu vou chamar cada analista que está responsável pela apresentação da sua evolução dentro do nosso produto. Analistas que vocês já conhecem, que são pessoas extremamente importantes dentro do nosso processo, são dos melhores dos melhores, por assim dizer, são pessoas extremamente competentes, que têm feito um trabalho excelente, e nós chegamos aqui graças ao trabalho que essas pessoas têm desenvolvido dentro da empresa, né? Então, eles vão estar falando com vocês, a partir de agora, de cada melhoria cada evolução que eles fizeram dentro do nosso ERP, dentro da Evolutize. Para começar, eu vou chamar o Luiz, ele já está aqui do meu lado, já está me ajudando aqui na mudança dos PowerPoints aqui, e ele vai estar falando com vocês um pouquinho sobre RH. Na sequência, vamos falar também sobre cotação de compra, sobre faturamento, sobre aspecto contábil e, no final, sobre plano mestre de produção. E, no final, nós teremos 10 minutos para responder alguns questionamentos. Vocês têm a liberdade de estar colocando questionamentos aí no chat. No final, esses questionamentos vão ser filtrados e nós vamos estar tirando 10 minutos para responder dentro daquilo que for possível, tá? Tá ok? Luiz, tá contigo, tá? Olá, pessoal. Me chamo Luiz, sou analista do módulo de RH. A evolução que eu tenho para apresentar para vocês hoje é a automatização da importação do ponto. Então, agora é possível fazer a importação do ponto de forma automática através de arquivos texto. Essa importação, ela atende todas as marcas e modelos de relógios que tem no mercado. Para que isso aconteça, simplesmente precisa se informar o caminho de onde está o arquivo texto no sistema, para que ele reconheça os arquivos e faça a leitura.
de qualquer forma que seja gerado o arquivo texto, a gente configura um layout e esse processo é executado e importado para dentro do sistema. Esse processo é executado via batch. Então, não precisa mais com que o usuário faça essa importação manualmente, o sistema faz de forma automática, configura-se de tempo em tempo, então você pode definir que a cada 30 minutos, a cada 1 hora, o sistema faça essa coleta para manter o banco de dados de batidas atualizado no sistema, né? Então, isso é tudo devidamente configurado e automatizado, sem que o usuário precise fazer qualquer ação para que isso aconteça. Então, isso aí vai garantir muito mais segurança e qualidade nesse processo. Temos também outro processo, diretamente, é uma evolução no portal do colaborador, ou autoatendimento, como alguns já conhecem, né? É a opção de registro de pontos. Isso aí é uma evolução muito grande para empresas que têm colaboradores realizando trabalhos externos, que atualmente esse processo é todo coletado via papel e a pessoa do RH tem que digitar tudo manualmente. Isso agora é possível fazer pelo autoatendimento. Registra-se o ponto diretamente por essa tela, é feita a comunicação imediata com o sistema e fica visível para o RH que ele consegue tirar relatórios informando que esse registro foi feito via portal, né? Portal do autoatendimento. Isso aí inibe papel, ganho de tempo, isso aí ficou bem bacana. Do RH, seria essa a inovação que a gente teria para apresentar hoje. Luiz, rapidamente, se fosse para tu falar para os nossos clientes, qual é o grande ganho que eles têm ao implantar esse recurso dentro da sua empresa? Em poucas palavras, o que eles ganhariam implantando esse novo recurso que tu desenvolveu? Eles ganhariam tempo, o tempo do usuário do RH, eles ganhariam qualidade e ganhariam segurança. Show de bola. Valeu, Luiz. Obrigado, tá? Próximo da lista é o André, ele vai estar falando também um pouco conosco sobre a análise da cotação de compra. André, bem-vindo aí. Fica à vontade, faz sua apresentação. Obrigado. Eu sou o André Gubler, analista da Evolutize, e vou estar falando um pouquinho com vocês sobre a análise da cotação de compras. Hoje, na análise da cotação de compras, nós temos essa janela que é utilizada pelo comprador para avaliar cada item e os preços que os fornecedores passaram na cotação de compra. Então, nós procuramos evoluir essa tela e foi criada uma nova tela para avaliar o preço da cotação depois que ela é preenchida, que foi essa janela aqui, que ela visa uma evolução visual do comparativo da cotação, listando todos os itens da cotação com os respectivos fornecedores, listando todos os preços, observações, impostos, para o comprador estar avaliando e escolher qual que vai ser o melhor fornecedor. Conforme já existe até na tela atual, tem todos os botões para calcular o melhor fornecedor por alguns critérios, por exemplo, valor, prazo de entrega, e com isso o comprador consegue ter a mesma facilidade já da tela atual. Pode limpar a cotação, pode gerar o pedido de compra através dessa tela e listar também o relatório da cotação, que é o que já acontece hoje na tela atual. Por enquanto, foi criado um botão na tela atual que chama essa tela nova, mas a ideia até futuramente é nós deixar como padrão essa janela aqui. Então, outra facilidade, além da facilidade visual da tela, vai ser para o comprador visualizar, né, todos os itens, que nem eu comentei. E também vai ter o recurso rápido de estar alterando a quantidade no grid do fornecedor ganhador e já pressionar o botão para salvar na tela e já salvar o registro sem ficar abrindo muitas janelas. Então, acaba diminuindo cliques também que o comprador faz na janela. Então, futuramente, aí, essa tela vai virar padrão. Por enquanto, a gente não tirou fora outra janela, até porque o pessoal está acostumado, né? Mas em versões futuras, a gente vai estar tirando a tela atual e chamando essa tela aqui como padrão. Seria isso aí que eu tenho
para comentar sobre a cotação, Bom, que é a melhoria que a gente fez aí nos últimos meses. Aí. Vou te fazer a mesma pergunta que eu fiz para o Luiz. O que tu diria para os nossos clientes que estão assistindo a gente agora, de que ganho que eles têm implantando esse novo processo aí? Coisa bem básica, assim. Né? Bom, posso dizer duas palavras: praticidade e facilidade aí para conseguir analisar a cotação de compras para depois fazer a compra lá para o fornecedor que precisa. Muito bom, André. Beleza, é isso aí. Obrigado. Obrigado, André. Valeu. O próximo que vai fazer a apresentação é o Fábio, ele vai falar um pouco sobre as evoluções que tivemos no processo de faturamento. O Fábio é nosso analista de módulo comercial já há muitos anos, tem feito um bom trabalho, vai fazer uma boa apresentação para vocês também. Obrigado, Zinho. Bom dia, eu sou o Fábio Moreira dos Santos, analista do módulo comercial faturamento, e hoje eu vou estar apresentando algumas evoluções que tivemos nesse módulo, né? Principalmente no faturamento, né? Na tela de consulta de notas fiscais, adicionamos recentemente um aviso de ambiente de homologação na tela de consulta. Esse aviso ele tem como objetivo alertar o usuário em que ambiente que ele está trabalhando com as notas fiscais no Cefaz. Porque até hoje esse tipo de configuração ela existia apenas na tela de parâmetros do sistema. Então o usuário não tinha ideia, às vezes estava enviando nota em homologação e não sabia. Aí dessa forma agora fica mais fácil, né? Não precisa acessar a tela de parâmetros nem nada. Ela facilita também em casos de implantação, né? Ou ambiente de teste também do cliente, nesse tipo de teste de nota no Cefaz, né? Nessa mesma tela, também adicionamos uma configuração para geração automática de manifesto de documentos eletrônicos. Essa configuração ela gera um MDFE direto no sistema, quando você autoriza a nota fiscal. Esse MDFE ele fica gerado, ele é um MDFE rodoviário, tá? do modal rodoviário, ele fica gerado na tela própria de consulta de MDFEs, só restando ao usuário fazer a revisão e o envio para o Cefaz. O objetivo dessa evolução é agilizar a emissão desse tipo de documento por parte do cliente. Ainda na nota fiscal, no processo de devoluções, adicionamos também a geração da aba de referências quando é feita uma devolução. Antigamente, no sistema, isso não acontecia. E era quase impossível do usuário saber qual a origem da nota olhando apenas pela nota de devolução. Às vezes a devolução é de uma nota do ano passado, por exemplo, aí ficava bem complicado, tá? Esse tipo de informação. Também, de novo, o objetivo dela é facilitar a visualização da informação pelo usuário, emissor de nota fiscal. Né? E a última, eu acho que é a nossa evolução mais importante, que é que estamos descontinuando o nosso aplicativo Socket. Hoje, ele é utilizado principalmente para comunicar notas de serviço com a prefeitura e como ele acontece, eu acho que até muitos clientes devem saber, acontece muitos problemas com ele precisa de um servidor Windows, ele tem uma questão que o servidor Windows tem que estar atualizado, ele tem um problema também que quando vários usuários utilizam a nota de serviço ou enviam ao mesmo tempo, ele trava o primeiro usuário, então ele causa até uma certa lentidão no envio desse tipo de nota fiscal no sistema. A gente está trocando esse tipo de emissão e integração para a prefeitura para uma comunicação direta. E essa comunicação direta ela não tem esses problemas de instabilidade desse aplicativo. Então, ela é uma comunicação direta por usuário, então pode ter 3, 4 usuários emitindo nota ao mesmo tempo, que não vai ter problema. Tem a questão de segurança também, porque ela é por Java. Então, o software também tem uns problemas que permitem uma manipulação de arquivos, né? O Java não tem como mais esse tipo de alteração. E também a questão da velocidade, né? Que daí agora até a comunicação de uma nota ela ficou muito mais rápida.
Tá, a gente está começando aos poucos, né, porque temos mais de 40 layouts de nota de serviço integradas hoje no sistema, mas a ideia é que todas no futuro passem a não depender mais do socket. E a princípio, essas são as evoluções que eu tenho apresentado. Muito bom, Fábio. Fazer a mesma pergunta que fiz para os outros analistas. Né? Se eu fosse para dizer agora, resumidamente, o que nossos clientes vão ganhar após a atualização dessas evoluções que tu fez aí, o que tu diria para eles? Velocidade, né? Principalmente nessa parte da comunicação com a prefeitura, a segurança também no processo e também a facilidade de ver algumas configurações e informações também. Joia. Muito bom, Fábio. Obrigado. Tá? Valeu. Joia. O próximo que vai fazer a apresentação é o Cleiton. Ele vai falar sobre as evoluções que tivemos no processo do SPED contábil. Entregam esse arquivo anualmente, vocês sabem a dificuldade que muitas vezes é para gerar ele, e nós percebendo isso, fizemos várias melhorias né, também que o Cleiton vai apresentar para vocês. Vai lá, Cleiton. Bom dia, pessoal. Meu nome é Cleiton Juan, sou analista de sistemas aqui na Evolutize. Vou apresentar para vocês a melhoria do SPED. A primeira grande alteração foi uma reformulação da tela. Hoje ela está mais simples de usar. Antigamente era tudo misturado aqui, adicionava opção nova, ela ficava perdida aqui no meio, ninguém se achava, às vezes para procurar alguma coisa ficava difícil. Agora ela está toda separada em bloquinhos, cada bloquinho você configura uma vez, 2 vezes no máximo. Essas informações ficam salvas para gerações futuras. O que vocês precisam, principalmente, é essa primeira parte aqui. Então, tá tudo mais fácil de usar a tela. Tem novas validações nessas telas, que um grande problema que nós tínhamos no passado é que os clientes geravam um SPED com alguma configuração errada, importava ele no validador e o validador acusava erro. Porém, dependendo do tamanho da empresa, às vezes levava 30 minutos, 40 minutos para validar o arquivo e levava esse tempo para apresentar os erros. Coisas simples que poderiam ter sido evitadas se tivesse validação na tela. E essas validações foram revistas e foram acionadas em tela. Então, agora o sistema não deixa gerar o SPED se tiver problema com o signatário da ECD, etc. A geração da ECD está mais rápida. Ela tem um ganho de performance de aproximadamente uns 30%, segundo os cálculos. O tamanho do arquivo também está menor. A gente conseguiu diminuir o tamanho do arquivo em alguns blocos, principalmente o 1200, que é os lançamentos contábeis. Então, só tem ganhos aqui. A segunda grande evolução, e essa daqui é uma grande evolução mesmo, é a possibilidade de importar dados da ECD anterior. Sempre que o cliente vem para a Evolutize, implanta o sistema, ou ele tem a contabilidade de um sistema de terceiro e ele quer começar a usar um sistema interno da Evolutize e tudo mais, sempre tem aquele problema com levantamento de dados, implantação de dados, e para validar isso no SPED. Isso acontece o quê? O SPED entrega uma vez ao ano, então a empresa movimenta o ano inteiro para quando chegar ali em junho entregar o ECD, daí não tem os dados que precisa e começa a dar um monte de problema. Então, com essa importação, agora você pode informar o ECD que tu entregou no passado e o sistema importa plano de contas. Se precisar, ele importa os saldos. Você só precisa referenciar depois a conta tua atual com a antiga e coisas nesse sentido assim. Ele já faz toda a configuração automática se ele identificar quais são as contas corretas. Então, se você não alterou o plano de contas, não, é tudo transparente, você não precisa fazer nada, ele já consegue ligar uma coisa na outra. Agora, o que acontece normalmente quando os clientes trocam, os contadores trocam de sistema, eles gostam de mudar o plano de contas. E daí, essa tela aqui você também consegue importar o plano de contas antigo, que ele estava utilizando, e daí você consegue referenciar o que era para o que está agora e poder gerar o ECD sem maiores dores de cabeça. E tem uma troca temporária de conta contábil também, que, como eu falei, eles gostam de trocar as contas contábeis às vezes, reclassificar uma conta que estava ruim e agora vai ficar num bloco separado, numa sintética separada. E só que isso sempre dá problema na ECD, porque a ECD ela valida a tua ECD atual com a tua ECD anterior. Então, quando ela não bate a tua ECD atual com a anterior, ele dá problema, ele dá erro, tu não consegue enviar ECD. E daí, com essa troca temporária de conta contábil, você configura qual é a tua conta atual, informa qual é a tua conta antiga, e o sistema ele vai gerar na tua ECD agora, desse ano, a tua conta antiga, não vai te dar erro nenhum no teu plano de contas, vai conseguir entregar a ECD, e ano que vem, no caso da ECD do 2024, quando for entregar, o sistema automaticamente, não precisa fazer nada,
ele vai gerar uma troca de conta contábil, tirando dessa conta contábil antiga e passando para a tua conta contábil nova. Então, isso fica transparente para o cliente, ele não precisa se preocupar com nada, o sistema faz isso sozinho e a entrega é feita de forma natural. Com essa tela aqui, com essas importações e tudo mais, coisas que se levavam em torno de 2 dias para implantar saldo, conferir saldo, estava tudo certo e tudo mais, agora se faz em 15 segundos, no máximo. Também é possível importar os códigos de aglutinação, e esse é a terceira grande evolução, que são os códigos de aglutinação. Os códigos de aglutinação são os blocos J100, 150 e os 210. O J100 é o balanço patrimonial, o J150 é DRE e o J210 é o DMPL e DLPA. Cada bloco tem suas regras, sua forma de exibir dados, suas validações, e essas regras estão todas colocadas aqui no sistema. Então, aqui no lado esquerdo da tela, você consegue configurar os teus códigos de aglutinação manualmente, claro. Ou você pode, se você tiver no teu sistema anterior o código certinho, você gosta daquele layout e tudo mais, você consegue importar para o sistema. Aqui você consegue criar um do zero, se você não gostava e tudo mais. Do CRIA, vincula as contas e tudo mais, e na hora de gerar ECD, você só diz qual é o código que você quer utilizar, porque você pode criar vários e dizer qual que você quer utilizar, e daí o sistema vai gerar esses blocos com as aglutinações que vocês configuraram aqui. É uma tela fácil de fazer, é um cadastro bem simples e intuitivo. Tem relatório para conciliação. Um grande problema que nós tínhamos no passado é que sempre que dava problema entre o balancete e os Jotas, sempre ficava difícil de descobrir onde é que estava o problema. Agora você, com o relatório de conciliação, fica fácil, porque você tem a visão que tem dentro do SPED e você sabe quais são as contas que movimentaram para levar aquele valor para dentro do SPED. Então, ficou muito mais fácil, porque um código de aglutinação, você pode ter 30 contas para um único código. Então, você tem que conferir 30 contas para ter certeza que aquele valor de aglutinação está correto. Então, agora está tudo mais fácil a conciliação disso daqui. E seria isso para apresentar do SPED contábil. Muito bom, Cleiton. Obrigado. Mesma pergunta que eu fiz para os outros. Como é que tu falaria para o nosso cliente que está te assistindo aqui as melhorias, em poucas palavras, que eles vão ter ao atualizar essa evolução dentro do ERP que eles usam atualmente? Segurança, que agora está validando coisas que antes não validava, então tu tem a segurança que não vai te dar um problema depois por falta de validação. Velocidade, porque agora está tudo mais rápido para configurar. E praticidade na informação que você está gerando também, que agora você vai levar o layout do J100 e tudo mais do jeito que você quer. Antes era a estrutura do plano de contas, então agora está tudo certo do jeito que o cliente quer. Maravilha, Cleiton. Obrigado. Pessoal, agora, para finalizar a última apresentação, quem vai falar é o Luciano Alexandrini. Muitos de vocês também já conhecem, nosso analista, mestre em vários assuntos aí. Ele vai falar para vocês um pouco sobre o plano mestre de produção. Contigo, Luciano, manda ver. Obrigado. Bom, sou o Luciano Alexandrini, já estou um grande tempo aqui na Belsoft, hoje estou como analista da área de tecnologia, mas já tenho uma grande bagagem em várias áreas de sistema. O que eu vou mostrar para vocês hoje é o plano mestre de produção, foi um módulo inteiro novo que a gente desenvolveu, que é uma ferramenta para a gente poder fazer a ordenação da fila de produção e isso por recurso que eu tenho configurado e a capacidade produtiva, né, que eu vou calcular em cima desses recursos. Isso tudo para ter uma validação do nosso prazo de entrega final. Então, agora vamos dar uma discutida sobre algumas telas aqui. Hoje a gente tem esse item aqui. Quando eu cadastro o recurso, eu posso trabalhar ele por dias, horas, minutos, segundos ou quantidade. O que muda com essa quantidade? Eu consigo dizer que o recurso, em vez de ele ter 8 horas no dia, ele produz 10 mil quilos por dia, ou o peso bruto, o peso líquido, eu posso multiplicar lá do cadastro de produtos, e a gente vai ter com o que com isso? Eu consigo programar sem precisar ter aquele tempo previsto lá dentro das ordens para isso aqui funcionar. O calendário de recursos que eu tenho hoje, ele permite que a gente pegue essa produtividade diária e divida ela nos horários que eu tenho disponível dessa máquina.
que esse calendário aqui não precisa ser exatamente o calendário de jornada de trabalho, mas ser o jornada de trabalho da máquina. Se ela fica um período trabalhando sem operador, esse tipo de coisa, tudo já pode ser configurado, e além disso ainda posso utilizar esses recursos, outros recursos a gravar e programar mais de um ao mesmo tempo. Tá? E isso ainda permite que eu faça, se eu estava trabalhando 2.000 por dia aqui, se eu fiz alguma mudança na máquina, ela está enfrentando um problema e ele tem que fazer agora 1.500 por dia, no contrário, eu consigo diminuir essa capacidade de ter todo o recálculo feito automático. Aqui é só um exemplo do que a gente tem de disponibilidades, né? Que foi gerada, aquilo lá eu calculo, aqui eu gravo elas todas, a gente tem a parte de feriados, tudo certinho para ter esse calendário calculado. Aqui eu permito que a gente faça horas extras ou manutenções programadas. Hoje a gente não tem essa manutenção automática ainda do sistema de manutenção da Delsoft, mas é uma coisa que a gente vai evoluir mais para frente no produto, tá? E então aqui eu consigo vir programar uma hora extra, programar uma parada, inclusive ela é recorrente, em um período de datas, então tem várias opções nesse sentido. Aqui são os cenários que eu posso criar, então a gente não precisa só ter um cenário de produção, a gente pode criar simulações. Então eu vou lá, pego o cenário que eu tinha, faço uma simulação, coloco uma máquina a mais, tiro uma máquina, coloco algum período diferente aqui nessa programação, e eu consigo fazer uma simulação, inclusive copiar ela para ser depois a produção que eu tenho lá. Então a gente consegue utilizar isso para poder fazer visualizações dentro dessa programação de produção. Aqui eu já parto da onde que a gente cria a origem, então existe uma forma de a gente sair das ordens de fabricação, que eu vou pegar e programar isso por uma atividade, então eu consigo programar várias atividades ao mesmo tempo, tá? Da mesma atividade, várias ordens, e essas ordens, quando eu trouxer aqui dentro, eu consigo agrupar elas ou criar tudo aumento, que nem aqui está em separado as ordens, e aqui eu vou escolher ou um período que eu tenho livre, que aqui está dizendo para mim tudo que eu tenho aqui nesse caso é uma máquina por horas, tá? Então os horários que eu tenho disponibilidade de horas, a quantidade de horas que eu tenho, eu posso incluir num plano que está no mês, num plano que está seguinte, ou eu posso vir aqui ainda e adicionar para fazer aquele agrupamento direto de uma ordem que eu já tinha programado. Então eu posso ir lá e deixar essas duas trabalhar junto para ficar mais fácil a hora de dar a manutenção e fazer a ordenação dessas fichas. Aqui a gente tem o plano mestre de produção, que daí já é a própria criação, como eu tinha falado antes ali, eu tenho ele criado um mês, eu posso criar isso por semanal, posso fazer 6 meses, um ano, então o período que você define aqui, eu tenho como enfileirar esses planos, né? Então criar uma sequência deles, para que o final, nesse caso aqui eu fiz um final definido, que eu quero preencher esse período aqui, mas eu poderia ter deixado ele flexível e fazer esses dois planos andarem juntos. Então, quando eu programo nunca terminei, eu começar o seguinte, ele encaixa certinho no anterior. Aqui eu tenho os itens do plano, tá? A partir do momento que eu for lá incluir na ordem, diz que plano que era, eles estão vindo aqui. Aqui eu abri uma disponibilidade no meio, um intervalo aqui, isso eu faço definindo uma data que eu quero que esse item aqui comece, então ele vai simplesmente pegar e abrir esses horários. Então, tem como a gente fazer aqui, que eu vejo a sequência, tem a parada que eu tinha programado, aqui os livres é onde é que a gente está fazendo, tá? O próximo, a parte aqui é o próprio item, então aqui eu tenho as informações, vou fazer uma data mínima de início, que eu falei antes, essa data máxima, se ele ultrapassar isso, ele para a alocação, então eu consigo travar esses horários aqui para fazer isso aqui funcionar lá dentro, além de poder mexer na quantidade, porque isso está independente, as ordens estão vinculadas a esse item, tá? Mas a quantidade sempre vai ser o total de todas as ordens se eu agrupar elas. Aqui já estamos numa tela onde a gente consegue fazer a ordenação da fila de produção, então aqui eu tenho como configurar que recursos eu quero através dessas visões, aqui eu fiz uma visão que só está com 3 recursos. Aqui o importante é esse vermelhinho aqui que eu tenho do item que ele está me dizendo aqui, que ele tem algum problema. E o problema nesse caso, ele tem uma data de restrição aqui, e essa data de restrição, o início que eu estou fazendo é antes da restrição, porque esse aqui é dependente desse aqui do lado. Então ele está me mostrando que eu tenho essa restrição. O que acontece? Se eu for arrastar e mudar, que eu consigo pegar aqui, arrastar e soltar,
eu troquei a ordem dela e agora, a partir do momento que ela começou, depois do final aqui, ele já ficou ok, já mudou a cor. Todos esses textos que estão aqui, eles são personalizáveis, tá? O que vai aparecer informação, dá para trocar a cor de fonte, dá para fazer várias coisas, tudo no sistema cor desses itens, tudo isso aqui tem personalização para a gente fazer isso por produto, grupo de família, tem várias coisas que conseguimos fazer aqui. Esse outro item que está vermelho aqui é porque eu deixei a data de necessidade da ordem, que daí é a data que normalmente vem a data de entrega dos pedidos lá, e essa data de necessidade está no mês 3, então estou atrasado um mês inteiro, então ele sempre vai ficar vermelho. Não interessa onde que eu coloque dentro dessa programação, a não ser que eu migre isso aqui para um outro plano que fosse anterior, eu conseguiria atender nesse prazo aqui. Então, essa daqui é uma que não vai chegar eu conseguir atender ela nunca, tá? E aqui só um exemplo que eu peguei e arrastei a ficha desse lado para esse lado aqui. Então, eu consigo, através de recursos alternativos, tem mais opção de eu deixar isso aqui totalmente aberto, então eu consigo dizer que esse aqui é um recurso alternativo, esse aqui não é, então eu não consigo arrastar para cima desse daqui, mas eu conseguiria trocar de recurso também por essa mesma tela. Depois eu tenho uma outra visualização que é em formato de um calendário, tá? Então ele abre aqui todos os serviços aqui, isso aqui vai ficar numa sequência que eu tenho, tá? Esse aqui é porque ele está ocupando mais dias, não é exatamente a alocação que ele está usando dos horários que eu tenho livre, ele sempre vai mostrar ele como um total, tá? Então ele está passando, chegando até aqui para terminar, aqui começa um outro que vai até no outro dia, que tem um cara que eu consigo fazer no mesmo dia, a parada, e aqui está o que eu tenho livre lá dentro da minha programação. Naquela hora a gente viu lá uns livres lá, eles estão aqui dentro sendo mostrados. Aqui é um outro formato que eu peguei e visualizei ele aqui numa visão semanal, eu consigo ainda chegar numa visão por hora. Então essa visão, o que ele faz? Eu consigo ver no dia a dia como que está essa sequência dessas fichas aqui. Aqui para uma evolução do produto ainda a gente vai ter lá no futuro um gráfico de Gantt, que daí a ideia é eu conseguir ver ele num formato Gantt, só que daí para esse Gantt ficar uma coisa interessante e boa de visualizar, porque se eu visse só um recurso, eu só teria uma sequência, né? Visualizar um produto inteiro, uma árvore inteira, que a gente consiga ver níveis nessa visualização. Então essa é a ideia que a gente vai ter de futuro em cima dessa ferramenta de calendário que eu tenho aqui, né, que é a segunda visualização além da fila, para a gente estar visualizando melhor esses dados. Aqui dentro, a cada momento nas telas eu tenho um botão que eu posso criar uma versão, que seria essa versão que eu crio aqui, ela já é um ponto de salvamento. Então, o que seria isso? Eu cliquei lá, eu posso salvar isso e eu posso depois voltar aquele plano de salvamento. Então, a gente consegue dizer, a partir do momento que salvou, eu jogo tudo fora que eu fiz depois e volto na versão que eu estava antes. E nas telas de ordenação, no próprio item, eu tenho um botão de desfazer e refazer, que eu consigo ir desfazendo e refazendo sempre a última operação. Aquele ponto, eu crio aqui dentro, gravar a versão, eu crio um congelamento geral, antes de eu fazer várias alterações, eu consigo voltar dele numa forma mais fácil. E, além disso, ele serve para a gente tirar o relatório de previsão previsto e realizado, que é esse relatório que eu tenho aqui, que eu posso tirar comparando com cada versão dessa que eu salvei. Tá? Então, se eu tirar esse relatório, o objetivo dele é mostrar o que a gente teve de quantidade prevista e as quantidades produzidas naquele período, e aqui dentro ele vai me mostrar o quanto de hora eu previ, quanto de hora eu realizei, e aqui ele vai dando um percentual aqui de diferença de horas, tá? Aqui está 111%, porque eu tinha 3.000 e poucos itens aqui, e às 3 horas eu tenho um percentual aqui de diferença, eu tenho um percentual de quanto eu trabalhei fora do período, que é essa versão em Excel, ele traz ele maior, então eu consigo ver lá dentro quanto que foi o início que eu tinha previsto, o final previsto, e o início real e o final real, e quantas horas eu estava dentro do meu previsto. E aqui ele tenta mostrar um percentual do que representa essas horas em cima desses itens. Tá? E, a princípio, hoje do sistema seria isso que a gente teria, né? Se é um módulo inteiro novo, passei bem rápido aqui, mas
só para a gente ter a ideia de como que ele vai funcionar, e provavelmente a gente deve ter um webinar só dele mais para frente. Eu ia comentar isso. Nós vamos organizar um webinar onde tu vai explicar em detalhes isso, como configura, vai mostrar passo a passo, vai ensinar o nosso cliente a usar. E agora, se fosse para tu dizer para o nosso cliente, para convencer ele a implantar esse módulo, o que tu diria que ele vai ganhar com a implantação? Hoje, o principal disso daqui, até trouxe numerado em itens, que não é um benefício somente, tá? Ter um cálculo previsto dessa previsão de entrega das ordens de produção, porque eu consigo ter um espelho do que eu tenho lá, que é para acontecer na minha produção. É claro que se a gente tem uma quebra de máquina, uma coisa que muda essa programação, são outras atitudes que tem que tomar no dia a dia, mas dentro da programação do que a gente fizer, ele vai estar fazendo um cálculo mais preciso que tiver lá dentro, trabalhando com a quantidade, ou trabalhando com horas, para a gente ter isso. Essa garantia de consistência, de dependência entre atividades, né, que quando eu tenho uma atividade que eu tenho que começar depois do outro, isso tem recursos para a gente definir se é do início, do final, tem várias coisas no sistema que já está lá para mudar isso. Essa visualização das disponibilidades do Parque Fabril, que eu consigo entrar lá dentro e marcar para ver só o que eu tenho livre, eu consigo ver o calendário do que eu tenho livre de cada recurso. Aqui, o que eu já tinha comentado antes ali, a gente ter métricas diferentes dessa capacidade do recurso, né, que permite que eu tenha a programação, mesmo que eu não tenha um tempo previsto. O acompanhamento entre previsto e realizado do que eu tenho, que é esse nosso relatório, e essa simulação de cenários para estimular os insights que o pessoal do PCP pode ter para estar mudando e tendo ganhos lá naquela produção, para realmente ser uma ferramenta que vai ajudar a fazer essa parte do PCP. Maravilha. Muito bom. Obrigado, Luciano. Bom, o que tínhamos para apresentar por hoje é isso, tá? Nós estamos organizando para que a cada semestre a gente faça um webinar semelhante a esse, onde nós estaremos apresentando todas as evoluções propostas dentro do nosso ERP, né? Buscando sempre facilitar a vida de vocês que estão na outra ponta. E contamos sempre com vocês para estar nos auxiliando nesse trabalho, para que cada vez mais a gente consiga estar ajudando vocês, facilitando a sua vida, e para que estreitemos cada vez mais um relacionamento que nós já temos, né? E possamos realmente trabalhar juntos. O objetivo é esse, tá? Termos uma parceria onde possamos evoluir e evolutizar juntos. Então, está feito o convite, venham evolutizar conosco. Todos vocês são sempre bem-vindos, tá? Thalita, temos perguntas para responder. Se tivermos perguntas, nós vamos abrir agora alguns minutos aí para poder estar respondendo. Eu abri o chat, né? Quais são as perguntas que estão selecionadas aqui? Tem alguma que tu selecionou? Porque existem vários comentários, mas eu não consegui identificar perguntas aqui no chat. Tem da Daniele. Daniele, eu acho que é a respeito do ECD, né? Da aglutinação. Isso. Tu consegue conversar com ela rapidamente aqui, Cleiton, por favor? Olá. Sobre o comentário ali da Daniele, ela disse que a tela está instável e ela não está conseguindo salvar o que ela faz, está dando um monte de erro e tudo mais. Como eu comentei, as validações que existem naquela tela são as mesmas validações que existem no SPED contábil. Eu não deixo salvar se houver algum erro. Quais são os erros? Os erros básicos que pega dentro da ECD é o seguinte: você tem um totalizador, dentro do totalizador você é obrigado a ter um detalhe. Dentro do detalhe, ele é formado pelo quê? Por contas contábeis. Então, se você criar um nó e você não informar a conta contábil, eu não deixo salvar. Essa é uma validação, por exemplo. Então, tem várias validações que, às vezes, você tenta salvar e não deixa, porque se eu deixar salvar e você tentar gerar o SPED, vai dar erro. Então, eu não deixo salvar para não dar erro. Sobre a instabilidade, a gente notou ontem alguns clientes que estavam tentando configurar a DRE, os códigos de aglutinação, principalmente a DRE, que o servidor estava lento, tipo, clicava, levava alguns segundos para responder, e daí não voltava, e daí isso deixa realmente a usabilidade da tela difícil de usar. A gente vai fazer um treinamento sobre como configurar a tela, como usar a tela. A gente vai montar, na prática, um balanço, montar uma DRE, uma DMPL,
para a gente também ver como é que se usa dentro da ECD, que hoje ainda tem as duas formas, tem a forma antiga de usar, que é a estrutura do plano de contas, e tem a forma atual, que é pelo código de aglutinação. Então, a gente tem que fazer um treinamento para os clientes saberem utilizar, e daí é onde a gente vai explicar todas essas regras de validações, e daí a gente já levanta melhorias que vocês vão ter no dia a dia e que a gente possa estar implementando. Mas, no geral, é isso. Já tem cliente utilizando, já tem cliente, inclusive, que já entregou ECD com código de aglutinação novo, mas eles não tiveram dificuldade de início, mas eles tiveram um devido treinamento antes. Então, eu acho que falta essa parte do treinamento que a gente ainda vai estar disponibilizando para todo mundo. Acho que é isso. Tem mais alguma coisa a parte desse? Tem uma pergunta aqui do André Mello. Tem uma dúvida com relação aos testes dos builds liberados. O que está sendo feito para melhorar esse processo, para que tenhamos segurança no momento da atualização? Essa não seria necessariamente concluída, né? Se eu posso responder. Os testes do build, eles são feitos semanalmente, né? A cada build que é liberado, são testadas as releases que foram liberadas nesse build. Então, tudo que for alterado naquela semana, ela passa pelo teste assim que o build é liberado aqui internamente. Normalmente é na segunda de manhã que acontece essa liberação. E, mensalmente, nós estamos fazendo testes em todos os processos centrais do sistema. Os processos que geram integrações entre módulos, eles são testados. E existe um planejamento agora para nós intensificarmos esses testes, para nós termos pessoas que periodicamente, elas ficam separadas para fazer esse tipo de teste, onde eles, desde o início, desde o cadastramento até o último relatório, tela, por onde essa informação passa, eles estão testando já para ter a certeza de que aquela informação que ela foi inserida no sistema, ela está seguindo de forma consistente até no último ponto onde ela deve seguir. Então, existem melhorias, sim, sendo já implementadas nesse processo. Foi um processo que nós demoramos para conseguir colocar ele em prática aqui, mas ele já existe, ele está em andamento, e estamos, sim, frequentemente buscando melhorar ele. Então, inclusive, se tiverem sugestões, André Mello, que fez a pergunta, né, pode me chamar, que eu sou responsável pela implementação desses testes, pode me chamar e conversar comigo, que eu estou aberto a sugestões também. Tá? Tem mais uma pergunta aqui do Tiago, eu vi aqui, né? Tiago, bom dia, vocês possuem um projeto para disponibilizar uma base de conhecimento do sistema, com as melhorias efetuadas, parametrizações, funções disponíveis, até mesmo como executar processos? Atualmente sempre é necessário recorrer a suporte para qualquer situação. Base de conhecimento, você fala, seria uma manualização, algo nesse sentido? Nós temos vários vídeos e manuais de processos que podem ser disponibilizados para você. Se você tiver essa necessidade, pode estar solicitando isso ao nosso setor de CS, que eles vão estar disponibilizando para vocês para vocês terem isso em mãos, tá? Vamos lá, mais um. Cleiton, da Perfiaço, meu amigo Cleiton, bem-vindo aqui, bom saber que tu está aqui conosco. A partir de quando essas melhorias estarão disponíveis? Todas essas melhorias que nós tratamos hoje nesse webinar, algumas já estão disponíveis no último build, 1.3669, e as que ainda não estão disponíveis, elas vão estar dentro do primeiro semestre, tá? Tudo que nós tratamos nessa conversa de hoje é assunto para o primeiro semestre. Então, até dia 30/6, todas essas melhorias elas estão disponíveis em build para vocês estarem atualizando o sistema de vocês. Vamos lá. Paulo Jung, também, meu amigo Paulo Jung, conhecido de muito tempo. Lembro das idas para lá para implantar o sistema Win, Microsoft Win. Pergunta sobre TEF no ERP. Tem possibilidade ou estudo para implantação? Hoje nós não temos o analista do financeiro aqui conosco, mas eu posso levantar essa situação com ele lá e ver se nós temos para o segundo semestre previsto alguma coisa, Paulo. Não consigo te responder isso aqui agora, tá? Mas eu fico com essa questão para te responder nos próximos dias, tá? Daniele, vamos lá, Fábio. Bom dia, quanta demanda de servidor para rodar todos esses incrementos, pois ele vai processar todas as ordens, afim, fala em servidor interno, não em nuvem. Basicamente, isso o Luciano pode responder. Vem cá, Luciano, responde a pergunta do nosso amigo Fábio aqui. Ele perguntou assim, ó, bom dia, quanta demanda de servidor para rodar todos esses incrementos, pois ele vai processar todas as horas e ordens afins, falo em servidor interno, não em nuvem. Com o que temos hoje, vamos conseguir?
Depende da quantidade que a gente vai ter de registro para ser processado, né? Então, hoje, tudo depende da quantidade, do volume que a gente está falando, da quantidade de ordens ou tudo que tiver. Tá? Claro, de novo, como sempre falo como funciona o sistema. Tudo que ele sempre é um canal e a gente tem umas torneirinhas para onde vem todo o fluxo que a gente tem. Então, hoje, se eu tenho 8 processadores, eu tenho 8 torneirinhas onde é que passa a água para 8 pessoas tomar ao mesmo tempo. A partir do momento que eu quero que mais gente tenha mais recursos sendo atendidos ao mesmo tempo, eu tenho que pegar e aumentar esses recursos. Então, solução em nuvem, que nem a nuvem que a gente tem da Delsoft, é uma ótima opção, porque ali a gente consegue ter esse aumento de recursos do que eu tinha. Hoje eu rodava com 4 processadores, amanhã eu preciso mais um. Claro que tudo tem um custo, mas a gente tem como aumentar esse canal para não ter esse período, tá? Tudo é sempre a lentidão do sistema, normalmente é a quantidade de pessoas querendo coisas que demoram muito tempo ao mesmo tempo. Então, tudo é alguma coisa meio relativa, mas normalmente vai depender do volume que você tiver de dados, tá? Todos esses cálculos, por exemplo, do plano mestre de produção que eu tenho hoje ali, ele está tudo relacionado ao período que eu vou estar com ele. Tanto é que eles podem, quando passou um período desse, já muda o status, ele não tem mais recálculo em cima daquele período. Então, se eu agora estou olhando um horizonte de 2 anos para frente, pô, já é uma coisa que eu vou ter muito mais cálculo do que se eu tivesse vendo esse horizonte só para 3 meses. Por isso que tem a ideia daqui a pouco de você usar os 2 cenários lá diferentes para poder estar trabalhando no mais atual aqui, com mais cálculos que eu estou arrumando naquela ordem e fazer uma coisa mais gerencial no outro cenário. Cada cliente é uma situação, né? Você exatamente. Depois com a movimentação que tem. Isso. Mas normalmente a ideia sempre da onde que a gente enfrenta a lentidão é essa concorrência. Quanto mais todo mundo quer ser atendido no balcão e o balcão é pequeno, não tem como fazer. Agora, se vem um de cada vez, funciona legal. Para responder isso aí com mais certeza, teria que realmente fazer uma conversa. Mas a gente tem ferramenta para deixar monitorando e também ver como é que está acontecendo, se colocar no Pode caso. ser colocado para rodar, a gente acompanha, né, e vê a necessidade de melhoria no servidor ou não, né? Isso mesmo. Joia, obrigado, Luciano. Tem data para esse treinamento? A Nayara está perguntando. A Daisy, do CS, está organizando isso, tá? Assim que ela tiver essa data certinho, tudo bonitinho, marcado, organizado com o Luciano para ele fazer o treinamento, vocês vão receber também um aviso para estarem se organizando para participar desse treinamento. E também ele é gravado e vocês podem usar depois, né? Sobre o módulo financeiro, nosso amigo Jaciel, nosso parceiro da Incubio, está perguntando se não tivemos apresentação de novidade. Tem sim, Jaciel. Nós temos novidades no módulo financeiro, mas elas não conseguiram ser encaixadas nesse semestre, tá? Tem integrações com bancos através de web services, usando o que tem de mais moderno nessas integrações. Tem várias outras coisas aí que vão estar descritas dentro do roadmap que eu apresentei lá no início, aquele que pode ser acessado pelo sistema de chamados. Ali a gente vai estar disponibilizando cada item que está sendo tratado dentro do semestre, e tu vai poder acompanhar por ali. Mas tem novidades no módulo financeiro. Sugestão de desenvolvimento em portal de fornecedores, fazerem o cadastro e uma tela onde o usuário valida esse cadastro para participar das cotações. André, tens algo a comentar sobre isso, para nós respondermos para o Christian? Acho que é o Christian da Graph, se não me engano. Bom, hoje a cotação de compra já tem uma ideia, vamos dizer, que tu cadastra os fornecedores que dentro da cotação, ou já pega os fornecedores que estão vinculados ao produto e consegue enviar um link de uma cotação para cada fornecedor para ele preencher a cotação. O que a gente tem hoje seria algo nesse sentido. Agora, se é para criar algum tipo de portal específico aí para fornecedores, a gente teria que analisar, avaliar mais detalhes, como é que iria funcionar, como é que ia funcionar esse cadastro para ele estar participando, vamos dizer, da cotação. Então, isso aí é um assunto, acho que a gente vai ter que compreender com mais detalhes aí como é que vocês imaginam que seria esse portal. Mas hoje o que a gente tem é essa ideia que envia para cada cotação um link para o fornecedor, ele preenche a cotação e depois o comprador avalia
no relatório ou na tela que a gente apresentou hoje, a parte de analisar o preço aí que os fornecedores enviaram. Obrigado, André. E a sugestão que a gente dá para essas situações assim, Cristian, é que pode abrir chamado, tá? Abre chamado solicitando o desenvolvimento e a gente vai analisar se for algo que realmente evolua o nosso produto, nós vamos estar certamente adicionando dentro do nosso roadmap. A gente não consegue garantir para que período que a gente consegue colocar isso, mas sempre vai ser considerado, tá? Rodrigo está perguntando se esse webinar está sendo gravado. Está sendo gravado, sim. Então, depois vocês podem entrar em contato com a nossa área de marketing, eles têm disponível para você ver. Tá. A Daniela disse que começou, mas não consegue finalizar. Isso realmente teria que fazer uma conversa mais direcionada com o nosso pessoal de atendimento de CS, para eles se ajudarem com isso, tá? Outra pessoa aqui que não está identificada, está com o MS Office 467, consulta e baixa de XML do CTE, idêntico à consulta do DFE. Nós temos algo a sendo tratado a respeito disso? Seria com o André também? André, tu podes comentar algo a respeito, por favor, para nós respondermos essa pessoa, esse amigo que está... Bom dia, voltando aqui novamente. Sobre o CTE, nós já temos planejado fazer essa importação também lá do site da Receita. Ainda não tem uma data exata aí, mas provavelmente durante esse ano aí de 2023 vai ser liberado já uma versão com essa leitura. Até porque os serviços que são utilizados são os mesmos da NFE, que é a nota fiscal que a gente já importa hoje no Evolutize, e daí vai ser só tratar a parte de importar o CTE junto, que claro que daí são outros parâmetros, outros dados, então não é um trabalho tão simples, mas durante o ano de 2023 aí a ideia é liberar já uma versão com essa importação também. Beleza? Obrigado, André. Vamos ver se temos mais alguma coisa aqui. Cleiton, antigamente existia um projeto de software parceria com o cliente para desenvolvimento de relatórios específicos. Pergunto isso, os tempos para cá, alterando algumas rotinas internas, está surgindo algumas demandas. Nós temos ainda, Cleiton, o desenvolvimento dos relatórios específicos no iReport, né, que é uma ferramenta gratuita, disponível para vocês utilizarem da forma que quiserem e integrar essa chamada dos relatórios dentro do nosso menu, né? Então, o que tem de ferramenta de relatórios é essa atualmente. Existe uma conversa sobre isso para buscarmos uma melhoria, mas ainda não conseguimos chegar num consenso de como isso ficaria melhor para fazermos através de alguma outra ferramenta, tá? André está perguntando sobre o plano mestre de produção. O plano mestre de produção já está liberado, né, Luciano? Está dentro do build já? Precisa fazer algo além de atualizar o build? Não, né? Atualizar o build e implantar o módulo, é isso? Hoje ele está liberado, só dentro na parte de software ele está liberado lá dentro do build, só que para ter acesso a ele tem uma licença que é colocada por cliente, tá? Então tem que estar liberado o módulo do MPS para ter esse acesso, né? E a princípio, depois que está liberado o módulo, daí teria que ter um treinamento para poder usar e conseguir fazer isso direitinho, mas daí já entra com o CS lá para atingir junto. Mas o módulo em si, para quem tem a licença lá liberada, já está aparecendo no menu, tá? Fica lá junto do menu de gestão de manufatura e daí lá está como plano mestre de produção mesmo. Obrigado, Luciano. Nayara está perguntando data para treinamento da tela BCD. Pode entrar em contato com o nosso CS, que eles estão organizando isso e vão te passar, tá? Nildo está perguntando se tem alguma novidade na área de RH voltada para a automação do sistema com o e-social. Hoje é tudo muito manual. Luiz, queres comentar alguma coisa? Entra aqui, comenta com o nosso amigo aqui. Oi, Nildo. Essa parte aí a gente está planejando agora para o segundo semestre, tá? Então, até dezembro aí a gente vai estar lançando essa novidade aí. Beleza? Já fica aqui que a Glenda perguntou mais algo relacionado ao RH. Vocês estão pensando em fazer o link das horas disponíveis de RH com o plano mestre? Isso aqui tem a ver com o RH com o plano mestre. Isso é super importante para reorganizar a produção. Luciano, não é contigo não, Luiz, desculpa. Eu vi que ia falar de RH, achei que era contigo. Luciano, responde para a Glenda, por favor. Deixa eu voltar aqui. Nem eu tinha falado lá
Hoje ele estava separado porque era um recurso de... Eu não estava pegando uma jornada lá do RH e trazendo ali para dentro só para não precisar digitar os horários que eu tenho nessa jornada de trabalho, tá? Como ele é voltado por máquina, não pelas pessoas, ele está sendo cadastrado de novo. Lá é uma forma bem fácil, tá? A produção, quando trabalhar vários intervalos que eu tiver, ou o que eu tenho, eu consigo buscar de lá. Existe até uma opção de buscar os feriados já do próprio RH, quando ele está cadastrado, tá? Mas isso seria uma coisa que a gente poderia evoluir no produto, tá? Tem que só ver como que a gente faria essa integração, porque daí eu estou falando de recurso e não mais de pessoas, porque o RH é pessoas, né? Como é que eu faria para utilizar? Não sei que eu estaria programando, porque uma coisa que até eu acho que eu nem comentei antes, eu não preciso botar todos os recursos que eu tenho hoje no sistema cadastrados lá que eu uso na produção para fazer a programação. Eu escolho quais eu quero. Então, como eu posso começar com pouco, eu posso ter uma pessoa, tudo é pensar assim, eu consigo fazer a programação de uma fila. Né? Então, a fila, se for uma pessoa naquela fila, eu vou ter uma jornada e daí eu vou buscar essa pessoa lá de dentro do RH para mim poder fazer a programação de trabalho manual. É uma forma de a gente poder estar pensando em estar integrando isso dentro do sistema, mas é tudo coisa para a gente evoluir desse produto. Beleza, obrigado, Luciano. O MST Office 437 se identificou, é o nosso amigo Prodomo. Então, se alguém tinha dúvida de quem era essa pessoa, é o Prodomo. Bem-vindo, Prodomo. Obrigado por participar conosco aí. E a Tatiane está perguntando também, referente à emissão de nota fiscal de serviço, hoje faço a emissão direta pelo site da Prefeitura, pois na implantação foi reportado que o DSOF não conversa com o sistema da minha Prefeitura, que utiliza o sistema IPM. Hoje consigo emitir esta nota pelo sistema, sim, e com o IPM a gente tem integração, não preciso nem te chamar, né, Fábio? Eu posso responder isso. IPM a gente tem integração, sim, e você pode abrir um chamado para o nosso pessoal de atendimento, que eles auxiliam na implementação de todas as configurações necessárias para você estar utilizando essa integração. Tá, beleza, pessoal? Eu acho que já deu bastante tempo, 1 hora de conversa aí, conseguimos passar para vocês aquilo que nós temos de interessante para o primeiro semestre, e se preparem que nós vamos ter mais, tá? Nós vamos estar, no próximo semestre, vamos estar apresentando o que tem de novidade para o segundo semestre de novo, né? E contamos com a presença de vocês, ela é muito importante para que nós possamos fazer esse trabalho e ele faça sentido. Esse trabalho, se nós fizermos por nós, ele não faz sentido, nós fazemos por vocês, para vocês terem a sua vida facilitada aí no uso do sistema, no dia a dia, dentro das empresas de vocês. Então, o convite está aí, como a frase nos fala aqui na finalização, nós evoluímos mesmo para facilitar ainda mais a gestão da sua empresa. E convidamos vocês que venham evolutizar conosco, beleza? Obrigado a todos aí pela participação, pela presença, e tenham todos um bom dia e um fim de semana abençoado. Valeu, obrigado a todos, tá? Tchau, tchau.